Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes, e do BOI, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. É muito gratificante divulgar a doutrina dos espíritos. O tema de hoje é relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, do Livro dos Espíritos e do livro Um Estranho Convite, de Jamiro dos Santos Filho. E vamos começar o nosso estudo com uma história escrita por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Imagine alguém adentrando ao pântano sombrio, um ambiente de pouca luz. Seus pés deslizam pelos caminhos estreitos, por entre o lamaçal que se estende, sem que se possa medir a sua extensão. A noite se faz constante naquelas paragens de dor. A impressão é que o sol foi apagado e a lua com timidez se faz ao longe. Não há horizonte e nem se pode ver as estrelas no céu. Céu? Como vê-lo se uma espessa fumaça paira no ar e impede a visão de qualquer viandante? Diante da meia-luz do lugar, alguém chega com um olhar de compaixão. Quem é que surge? Quem é esse capaz de suportar o odor e não temer a misteriosa escuridão? Quem é? Grita alguém. Ao longe, se ouve um grito solitário. No silêncio da escuridão, o choro angustiado corta o coração do visitante, como uma navalha afiada. Mais adiante, uma súplica solitária. Há chamados quase sem forças, lançados a esmo, com possibilidade remota de ser ouvidos. O anjo avança sem medo na penumbra. O que mais se destaca é o brilho de seu olhar de compaixão que ilumina sua face. Não é possível ver seu rosto, mas seus olhos bailam em luz e se deixam ver em meio à escuridão. Ainda há vida ali, ou somente o resto de um ser humano? Como pode alguém sobreviver naquele lugar? A que ponto chega a dor em um coração? Imensurável, é certo. A dualidade humana, mais uma vez, se faz presente. De um lado, a esperança que busca, do outro, o desespero que pede. A busca e a espera. A luz e a escuridão. O socorro e o abandono. O remédio e a dor vão se encontrar. Com o olhar da compaixão, o servidor segue. Mais um grito se faz, e então ele retém o passo. Do outro lado do pântano, a dor grita, e do lado de cá, o sorriso aparece. O seu olhar brilha intenso. Há alguém ali. Do outro lado do lodaçal, o desespero. Socorro! Não me deixe aqui. Do lado de cá, a calma. Não te deixaremos aqui. De um lado, alguém chora de dor. Do outro, há lágrimas de compaixão que se derramam em gotas de luz. O servidor se aproxima e encontra quem procurava. A emoção explode em dois corações e os olhares dizem mais que as palavras. O olhar da compaixão compadece, acolhe e não julga, não reprova e nem exige. Não pergunta qual foi o erro
e a razão daquela situação, muito menos o grau de sua culpa. Esse olhar apenas ama e ampara. Nesse momento, o irmão em súplica se rende e a esperança nasce em seu semblante. A compaixão saiu do coração e derramou-se pelos olhos em luz. Os olhos se tocaram primeiro. O servidor, de olhar compassivo, se abaixa e suas mãos se tocam. Lágrimas de alegria molham suas faces, e naquela escuridão a luz do amor começa a brilhar. Em seguida, os braços se envolvem em um abraço demorado. Para um é o conforto e para o outro a doação. Por misericórdia, quem é você? Apenas um servidor de Jesus. Ambos choram. Quem está mais feliz? Quem trouxe a luz ou quem não tem luz? Os dois estão felizes, porém, mais feliz está Jesus. Agora, vamos a umas perguntinhas para a nossa reflexão sobre o tema simpatia e antipatia entre os espíritos. A primeira pergunta: o que liga os seres uns aos outros? Alguma coisa liga os seres uns aos outros, né? Agora temos 3 perguntinhas para a nossa reflexão a respeito do tema relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. A primeira perguntinha: o que liga os seres uns aos outros? Dizem que os olhos são as janelas da alma e por eles revelamos aos outros quem somos verdadeiramente. Possivelmente, você já tenha encontrado alguém cujo olhar seja fortemente revelador. Aquela pessoa que, sem dizer uma palavra, diz o que está em seu coração. Não podemos negar a beleza e os mistérios que um par de olhos pode ter. O olhar é o primeiro contato que se tem. Com o olhar, atraímos ou repelimos alguém. Com o olhar, aprovamos ou reprovamos, construímos ou destruímos uma possibilidade. São as semelhanças que existem em nós, o ponto forte de nos ligar uns aos outros, o bem com o bem e o mal com o mal. A segunda perguntinha: qual a razão de sentirmos simpatia por uma pessoa e outra antipatia? Os bons se ligam pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem. Além da simpatia geral, fundamentada na semelhança entre eles existente, os espíritos se ligam uns aos outros por afeições particulares. Tal como sucede entre os encarnados, sendo, porém, mais forte o laço afetivo no plano espiritual, uma vez que não se acha exposto às vicissitudes das paixões. A terceira pergunta: por que nos sentimos atraídos a certas pessoas que mal acabamos de conhecer? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Nos sentimos atraídos por questão de afinidades entre os espíritos. Além da simpatia geral,
Os espíritos se ligam uns aos outros por afeições particulares, tal como sucede entre os encarnados, sendo, porém, mais forte o laço afetivo no plano espiritual. Somos como as sementinhas, germinamos e crescendo lentamente em aprendizado. E devagarinho, em aprendizado, vamos aprender como nos comportar, como respeitar o outro, como ajudar o outro a crescer, como o outro vai me ajudar a crescer. Nossos pendores e nossos instintos são os responsáveis por nós nos sentirmos atraídos ou não para essa ou para outra pessoa. E devemos seguir sempre em frente, buscando as nossas qualidades e nos unimos com pessoas que têm as nossas qualidades ou aqueles que não possuem as nossas qualidades, que nós possamos desenvolver, ajudá-lo a aprender para desenvolver-lhe as suas próprias qualidades. Os bons vão se unir pelos bons, com os bons, para fazer o bem. E os maus vão se unir ao mal, pelo desejo de fazerem o mal. Mas nem todos serão maus a vida toda. Nem todos serão maus a vida toda, porque com o passar do tempo, com as múltiplas existências, cada um de nós vai aprendendo e o progresso vai chegando. O mal vai aprendendo a deixar de ser mal e o bom se melhorando a cada dia para evoluir até nos tornarmos espíritos perfeitos. Agora uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. A proteção é exercida desde o nascimento até a desencarnação do indivíduo e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas. Todos nós, desde o nosso nascimento até a nossa morte, sempre teremos, sempre receberemos a verdadeira afeição de um espírito amigo, um espírito mais desenvolvido. E recebe essa proteção, essa orientação, sempre está ao seu lado, acompanhando, para que se torne forte esses laços. E nos acompanha a vida espírita toda. E muitas vezes, em outras existências, aquele espírito torna a vir nos proteger, torna estar nos protegendo. Mas nós também recebemos a proteção dos amigos espirituais, familiares, amigos no sentido de amizade, espíritos que nós já conhecemos e que nós temos muita afeição. Não só o espírito protetor, mas os espíritos familiares, principalmente, e outros espíritos que nos ajudam nos momentos de dificuldade, nos leva a compreender, nos leva a mudar a nossa atitude.
Nem sempre, contudo, é exclusivamente moral a afeição que os espíritos dedicam aos encarnados. Por quê? A afeição que os espíritos dedicam a cada um de nós é muito importante. E nós, de alguma forma, dedicamos a ele boas vibrações, boas mensagens. Mas se nós seguirmos à risca a orientação dos espíritos desencarnados, que são os nossos protetores, nós vamos caminhar muito mais rápido, porque todos nós possuímos a intuição. E a intuição faz parte da vida dos encarnados e da vida dos desencarnados. Na vida dos desencarnados, eles veem tudo com maior clareza do que nós no plano físico. Outra pergunta do Livro dos Espíritos, questão 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Então, sem dúvida, os espíritos, nossos parentes, nossos amigos, que nos anteciparam, estão na outra vida, maior simpatia votam a nós do que aqueles que são pessoas estranhas, não é? Do que aqueles que não nos conheciam. Então, aqueles familiares que nós temos amor, que nós temos afeto, eles sempre estão mais ao nosso lado. Nós dedicamos a eles e eles a nós um amor maior do que a um espírito estranho, que nós não conhecemos, que nós ainda vamos construir a nossa amizade. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? É outra questão do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, por que os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Porque os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. O bem, um espírito do bem, vai se ligar mais a um outro espírito de bem, do bem. Ele pode até se ligar ao espírito necessitado, se for para orientá-lo, para ensiná-lo, para fazer com que ele entenda, com que ele aprenda e devagarinho ele vá se mudando o seu modo de ser e o seu modo de agir. Assim, os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Então, os espíritos simpáticos se sentem atraídos para o nosso lado, pelas afeições particulares. Então, nós temos determinado tipo de afeição por um outro espírito. Somos espíritos simpáticos, eles também. Nós nos atraímos
eu atraio outro espírito no bem e o outro espírito atrai a mim também no bem. E afeições particulares por ligações de família, ligações de amizade, aí se torna mais fácil sermos espíritos simpáticos. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, que eu já falei até ali atrás, sobre espírito protetor, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. O bem se alia ao bem, o mal se alia ao mal. E esse anjo guardião, ele desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, para nos levar à evolução, para nos levar ao progresso, para enfrentarmos com calma as provações da vida, para aprendermos coisas que ainda não aprendemos, que não sabemos. Então, nós chamamos esses espíritos de anjo guardião, nosso bom gênio. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? É outra questão do Livro dos Espíritos. Vou repetir a pergunta. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Um espírito não completa o outro. Um espírito atrai o outro pela simpatia, como eu já repeti várias vezes. O bem pelo bem, o mal pelo mal. E assim, nós nos encontramos. Os espíritos simpáticos, eles são atraídos de acordo com os pendores e os instintos de cada um, para que possamos seguir. Eu encontro uma pessoa, eu gosto de música, aquela pessoa também gosta de música. Quando nós nos encontrarmos no mundo espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos nos encontrar pelo gosto que nós temos de uma determinada arte. E não só na música, na leitura, na ciência, na filosofia, tudo que nós gostamos, nós vamos encontrar no mundo espiritual pessoas que gostam das mesmas coisas. Aí nós nos atraímos e começamos a lidar juntos, unidos. A simpatia continua a existir sempre no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra. Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu, principalmente de causas de ordem física,
desaparece com a causa. As afeições sempre entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Mais uma questão do Livro dos Espíritos. Então, se a verdadeira simpatia nasceu de causas de ordem física, na nossa desencarnação vai desaparecer também. As causas de ordem física desaparecem com a causa. E, seguindo, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Quanto mais evoluídos, melhores situações nós estamos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta completa felicidade. Então, a discórdia, ela é destruidora. Ela destrói todos os humanos. A concórdia faz com que resulte a completa felicidade. Então, precisamos aprender para seguirmos em frente, para seguirmos com força e coragem, para seguirmos adiante. Assim, é inexata a expressão metades eternas, usada para designar certos espíritos simpáticos, unidos por uma grande afeição, uma vez que se um espírito fosse metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E que ligou seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com a sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos quase sem refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo número 24 988 43 7822. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da tarde, que está falando das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Então, vamos ler a questão 484 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade do sentimento. O bem se afiniza com o bem, o mal
se afiniza com os homens viciosos. Os bons espíritos se aproximam dos espíritos inferiores para ajudá-los a vencer suas inferioridades e, enfim, se libertarem de algum vício. Assim, os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. O espírito Emmanuel, por sua vez, utiliza-se do termo almas gêmeas para designar dois espíritos mais intimamente ligados nas experiências evolutivas, ressaltando, contudo, que não se trata, no caso, das referidas metades eternas. E acrescenta que o amor das almas gêmeas não constitui restrição ao amor universal, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. O que quer dizer almas gêmeas? São dois espíritos que são muito ligados a várias existências, a várias reencarnações, e que se difere das metades eternas, porque as almas gêmeas, os dois espíritos não perdem a sua individualidade, apesar da sua ligação evolutiva. Eles não perdem, não deixam para lá a sua individualidade. Cada um é único e seguem juntos em experiências evolutivas que necessitam dos dois, lado a lado. Por outro lado, podem os espíritos, se imperfeitos, sentir recíproca antipatia e mesmo ódio. A lembrança dos atos maus praticados durante a existência corpórea induz os espíritos a se afastarem uns dos outros, constituindo-se assim obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa animosidade se mantém enquanto não se purificam. Os espíritos muito inferiores, quando se lembram dos atos maus praticados, eles se afastam uns dos outros. Eles se isolam e muitas vezes querem praticar a vingança contra determinados espíritos que os ofendeu. Eles não compreendem o que causa esses sentimentos para ele. Sentimentos de impotência, de ficarem paralisados no mundo espiritual, não crescem, não se desenvolvem, não tornam espíritos melhores. Mas, com o tempo, ele vai deixar de ser um espírito antipático e vai se tornar um espírito simpático, porque todos caminham em direção ao bem e, caminhando em direção ao bem, está caminhando rumo à perfeição. Aí a lembrança dos atos maus que eles praticaram, induz eles a se afastarem uns dos outros. Aí eles querem cometer violência, crime, têm vontade de se vingar porque alguém fez mal para ele no passado. Aí ele quer se vingar e fica perseguindo os encarnados que estão na Terra, os desencarnados que estão no mundo espiritual, mas eles se tornam espíritos obsessores. Aqueles que perseguem e prejudicam aos encarnados e aos que estão vivendo no mundo espiritual.
Assim, a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro da que tem pior espírito ou na que o tem melhor? A antipatia nasce primeiro em quem? Vamos ver. É a questão 391 do Livro dos Espíritos. Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas, são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos, são diferentes. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. O que está em melhor situação vê toda aquela dificuldade com olhos melhores. O espírito mau se antipatiza com outro espírito, por medo de ser desmascarado, criticado, e tem vontade de praticar o mal. O outro espírito, que está um pouco melhor, não alimenta ódio, nem desejo de vingança, apenas se afasta do mal. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer, para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Por que a antipatia deve morrer? Para dar lugar à simpatia. Porque nós não devemos continuar com o nosso coração cheio de mágoas, cheio de exigências, cheio de ódio, de rancor, de inveja. E todos os espíritos precisam aprender que a antipatia pode ser passageira. Cada um de nós, se tiver o desejo de vencer a si mesmo, é capaz de vencer os sentimentos ruins que estão dentro de nós. Precisamos construir um ambiente fraterno e solidário. Agora, nós vamos ler a pergunta 292 do Livro dos Espíritos. Alimentam ódio entre si os espíritos? Os espíritos estão na erraticidade. Aí Kardec perguntou aos espíritos que ditaram o Livro dos Espíritos: alimentam ódio entre si os espíritos? Os espíritos responderam a Kardec: só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, somente os espíritos que estão classificados na ordem dos espíritos imperfeitos, na última classe, que é a classe dos espíritos impuros, eles são espíritos perversos e utilizam dessa perversidade para prejudicar outros espíritos e insuflam confusão, briga, inimizades, disenções, como está dizendo aqui. Somente os espíritos impuros que mantêm muito ódio dentro de si, são aqueles espíritos muito violentos. Esses espíritos realmente alimentam ódio entre si. Mas um dia eles vão aprender e vão progredir, que vão ver tudo isso de outra forma, que vai ser deixado para trás. Outra pergunta, a questão 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro,
constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Quando um espírito está na erraticidade, lembra dos atos maus que os dois praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Não. A lembrança os induz a se afastarem um do outro, porque se ficarem juntos, provavelmente não dará certo. A questão 295 do Livro dos Espíritos. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por correção daqueles espíritos que estão envolvidos. Se eles são bons, eles vão se arrepender. Se são maus, vão continuar guardando o ressentimento até que um dia a ficha caia e eles passem a agir de outro modo. Questão 303. Letra A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Os espíritos respondem: certamente, se um deles for preguiçoso. Porque dois espíritos simpáticos e eles vão continuar simpáticos, né? Que quer dizer, certamente, se já criou a simpatia, vai continuar espíritos simpáticos. Mas não vão conseguir se um deles for preguiçoso. O preguiçoso deixa tudo para lá e não consegue nada, porque é ocioso. Aí ele não conserva nada. Estamos chegando à conclusão, ao final do nosso estudo da tarde. Então vamos ver. Para concluirmos, a simpatia nos faz relacionar com pessoas semelhantes a nós, com os mesmos gostos e pendores dos relacionamentos comuns. E pode acontecer essa simpatia de vivências passadas comprometidas com a evolução em cada um, repartindo experiências. A simpatia nos faz relacionar com espíritos semelhantes a nós, com os mesmos gostos e pendores, né? E repartindo experiências, trabalhando juntos, realizando tarefas juntos, aprendendo juntos. Já a antipatia pode trazer grandes desentendimentos para o espírito. Muitas vezes, os espíritos já estão cansados de tanto sofrimento, mas não cedem em relação a uma vida melhor, sendo mais humildes para aceitar o auxílio dos mais adiantados. Os espíritos mais adiantados, o espírito bom, quer ajudar aquele espírito que está abaixo, que está sofrendo, que precisa entender, precisa sair da sua ignorância e aprender o que é necessário para ele agir diferente. Mas muitas vezes eles não aceitam que os bons espíritos o orientem para que eles aprendam a lição. Os bons espíritos já não veem antipatia nos espíritos mais necessitados. Sabem que um certo dia
tudo vai passar. Os sentimentos se acomodarão, os pensamentos serão mais saudáveis, precisarão reencarnar para reparar faltas do passado e aprender o que ainda não aprendeu através das experiências vividas. Nós já vivenciamos tantas reencarnações, nós já vivemos tantas vezes, múltiplas existências, e estamos aqui no planeta de provas e expiações, aprendendo coisas que nós já deveríamos ter aprendido. Mas há tempo para tudo. Um dia nós alcançaremos a perfeição. A simpatia atrai coisas boas. Nota-se no olhar, no sorriso, na generosidade, na compreensão dos fatos, fazendo com que cresça, que os espíritos cresçam. Mas a natureza não dá saltos. Tudo é questão de tempo. Bendito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Basta desejarmos conquistar a melhoria do corpo físico, da mente, das emoções, para que o espírito flua com a consciência de si mesmo. A antipatia deve ser repelida para que o estrago não seja demasiado grande. E o tempo, bendito tempo, mais uma vez se mostra. Basta sabermos enxergar como oportunidade concedida por Deus. Deus nos oferece tantas oportunidades. Oportunidades de crescer, de desenvolver, de progredir, de ajudar, de ser ajudado. Nós estamos nesse mundo de provas e expiação, porque precisamos aprender muitas coisas e precisamos também reparar erros, muitos erros do passado. Que estamos aqui para repararmos, passando por situações desgastantes, dolorosas, para repararmos a falta cometida em existências anteriores. Agora nós vamos ler um trecho do livro Um Estranho Convite, do Jamiro dos Santos Filho. Ele diz: estamos todos entrelaçados e não se pode separar uma vida da outra. Nenhuma vida é um desperdício. Por isso, enquanto alguém estiver derramando seu pranto em qualquer lugar, não haverá sentido o céu fazer festa. A humanidade é como uma grande caravana que segue um destino. E quando qualquer componente se atrasa, a lei divina envia alguém em seu socorro para que todos cheguem juntos. A vida tem suas belezas e seus encantos. Olhar um belo jardim faz bem aos olhos e ao coração. Ficamos impressionados com a delicadeza das flores e a pureza do perfume que contagia. Porém, para que tenhamos belos jardins, alguém precisa sujar suas mãos na terra e no adubo. Há a contemplação, a beleza da contemplação, como há da criação. Todos nós, em certos momentos, contemplamos algo e em outras ocasiões criamos. Se você já sabe contemplar a beleza da vida, se seus olhos brilham ao observar a perfeição da natureza, se em sua face surge o sorriso ao ver uma criança correndo, então já chegou ao seu coração o momento de criar o bem, pois seu coração já está aberto. Contemple o amanhecer e o pôr do sol. Absorva o perfume das flores. Ouça o cantar dos pássaros. Deixe-se invadir pela natureza, pela pureza do ar e pelas gotas da chuva.
Tudo é lindo, divino e foi feito para você. Contemple, olhe, emocione, mas lembre-se daqueles que ainda não descobriram tudo isso. Então, gente, esse texto aqui é muito interessante. Eu vou ler rapidamente o poema da Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que repita, que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Assim, queridos ouvintes, agradeço a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, chegue nesse momento no lar de cada um. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.